Olá, amigos, muito bom dia, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Já estamos ao vivo hoje para o nosso terceiro dia nesta Semana da Saúde especial, né? Nesta semana onde estamos falando da saúde emocional. E para você que está conosco, que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida, né? Temos já várias pessoas que estão conosco, quero já dar o bom dia para você que chegou, né? Quem está aí com a gente? Adenir Assunção, muito bom dia. Vamos fazer esse ajuste de tela aqui. Quem mais? Sebastião, bom dia. Almi Lopes, bom dia. Chegou por aqui também Alice Araújo, Marinês, Sara Dourado, a Manzélia Mâncio, Doile Violim, opa, que legal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Nós queremos, nessa manhã, mais uma vez, buscar a Deus e também aproveitar para juntos louvarmos o seu nome e aprendermos um pouco mais como lidar com as nossas emoções nesses momentos de pandemia, na certeza que Deus sustenta, que Deus ampara e que Deus cuida de cada um de nós. Como sempre fazemos, já temos nessa manhã nossas convidadas especiais. E eu quero dar bom dia para nossas convidadas que já estão conosco, né? Doutora Wellen e também Paloma, né? Levita Paloma aí. Estão me ouvindo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bem-vindos todos. Deus abençoe. Ok, Paloma vai louvar o Senhor, né, nessa manhã. Que Deus te use, Paloma. Deus te deu um dom maravilhoso aí, que é o dom da música, né? Amém, pastor. Amém, graças a Deus. Obrigado por estar Já conosco. agora? Daqui a pouquinho. Obrigada, eu que agradeço. Tá bom. Ok. Doutor Wellen também tem sido um instrumento na mão de Deus, né? Através dos seus conhecimentos na área da psicologia. Tem feito um trabalho social muito bonito, né? Deus te abençoe, doutor. Obrigado por estar conosco, por aceitar o convite, esse desafio de acordar mais cedo, 5 da manhã, né? E Sim, alguém disse o seguinte: a gente primeiro tem que acordar, acorda por fora e depois começa a acordar por dentro, né? Então todo mundo acordado aí já, né? Por dentro, por fora. Sim, aqui sim. Que bom. Doutora, fala um pouquinho do seu trabalho. Trabalha aqui pertinho da gente, né? E sua formação na área da psicologia. Isso. Sou formada em bacharelado e licenciatura em psicologia, né? Essa é a minha formação. E trabalho com crianças, com adolescentes, é a área que eu mais trabalho, mas atendo adultos também. Mas a minha paixão é crianças e adolescentes. Eu tenho meu consultório aqui em Várzea Grande, né? Pertinho aí de Cuiabá. E trabalho também no formato online, que é algo que aconteceu nessa pandemia, né? E a gente passou a trabalhar dessa forma, e algo que vai ficar aí, as pessoas gostaram bastante. Amém, que bom, né? Bom, então vamos começar bem, né? E para a gente sempre começar bem, a gente começa com Deus, né? Primeiro Deus. Temos o texto de Mateus capítulo 6, verso 33, que é um texto que nos lembra disso, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, o resto ele trata de organizar. Às vezes a vida está assim toda envolvida por situações complexas, né? Um emaranhado de problemas, de dificuldades, e a gente fica pensando, por onde é que eu começo? Como é que eu faço para desenrolar esse novelo aqui, né? Então, Deus, ele começa a colocar o nosso mundo interior em ordem. Então, vamos começar com a oração. Querido Deus, muito obrigado pela vida, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez nesta manhã, para juntos te adorar e também aprender como lidar melhor com as nossas emoções. Abençoe a todos que estão conosco, em especial a Paloma, que vai louvar o teu nome, a doutora Wellen, que vai ministrar sobre as nossas emoções, e nós queremos que o Senhor as use poderosamente
abençoe cada lar que está aqui conosco representado, visite cada um dos nossos queridos amigos e irmãos que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém. Lembrando que você pode interagir conosco, você pode mandar aí o seu comentário e nós vamos estar colocando aqui na medida do possível. Você pode também compartilhar conosco a sua percepção, né, desta transmissão e, ao final, a doutora Wellen estará disponível para responder se tiver alguma pergunta, né, fazer alguma interação contigo. Muito bem, Paloma, que preparou aí para a gente cantar nessa manhã, ou melhor, para você cantar e a gente ser abençoado, né? Eu preparei agora de início uma música bem gostosa, bem suave, da Laura Morena, que chama Amanhã, que fala sobre começar o dia, né, logo cedo, já juntinho de Deus, tá bom? É uma música bem Amém. gostosa, curtinha, para a gente poder dar início à palestra, ao culto mesmo, à pregação, tá? Amém. Deus te abençoe. Eu espero que funcione, porque eu estou com o meu computador aqui. Amém, pastor. Vai dar certo, vai dar certo. Vocês conseguem ouvir o playback? Não está chegando. Você ouve aí o playback? Se você tiver de fone de ouvido, se você tiver com fone, aí ele não vai captar. Porque Não. Tá sem fone? Tô sem fone. E agora? Também não. Então, vou abrir pelo celular, então, e... O áudio dela não está conseguindo, né, doutora? Também já coloco para tocar. Uhum. Então é isso Porque mesmo. estava tudo já prontinho pelo computador, mas não tem problema. Ok, eu vou dando um alô pro pessoal que está chegando aqui enquanto isso, então. Quem mais que chegou por aí? Sandra Lopes, bom dia, na presença de Deus. Sirlei Gliber, bom dia. Marinês. Agora sim? Isso, agora sim, Paloma. Agora sim, né? Agora ouve? Agora estamos ouvindo. Segura só um pouquinho aquele break que eu vou acabar de dar um bom dia aqui para esse pessoal que está aqui. Ok. Leonor, bom dia. Cláudia Monge, chegando aí também. Sara Dourado, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. A Jô Martins, Sara Dourado aqui. Ok, dando uma dica, né, de como colocar o som. Vamos lá, então. Agora deu tudo certo. Deus te usa, então. Ouvi, pastor? Sim, estamos ouvindo. Tudo certo. Nós estamos te ouvindo. Parece que travou agora, né? Pode ser a conexão com a internet quando acontece essas coisas. Faz parte, né? Ao vivo é assim mesmo, né? Deu uma travada na conexão dela. Vamos ver se ela consegue restabelecer aí. Bom, doutora Wellen, parece-me que ela não vai conseguir voltar agora. Deu uma congelada na imagem. Talvez nós vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui e daqui a pouquinho ela volta, a hora que ela conseguir restabelecer. Tá bom? Uhum. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, que Deus te use, e vamos, então, começar com um tema muito especial hoje. O tema de hoje fala sobre sentimentos de culpa. E muitas vezes a gente faz alguma coisa que acabamos nos arrependendo, ou acabamos sentindo que não deu
não deu bom, como algumas pessoas dizem, né? Não deu bom, né? E aí acaba, então, que isso traz uma certa insatisfação, e algumas pessoas acabam perdendo sono, não conseguem comer, umas carregam situações pelo resto da vida, e é uma situação complexa, mas tem solução, né, doutora? Claro, tem sim. Com Deus sempre tem. Olha, a Paloma voltou, vamos ver se a gente consegue colocá-la aqui. E Vamos. agora, Paloma, deu certo? Você voltou aí, né? Tá ouvindo, Paloma? Oi. Ela não está ouvindo. Doutora, então vamos seguir a gente até conseguir restabelecer com ela. Deus te abençoe para transmitir esse conhecimento especial. A gente vai até o final, depois ela canta? Isso, podemos seguir. Tá bom. Então, bom dia mais uma vez a todos que estão aí acompanhando, né, essa live tão especial, onde nós estamos falando sobre aí algumas emoções tão importantes aí para a nossa sobrevivência, né? Todos nós sentimos emoções, sejam elas aquelas emoções consideradas boas ou aquelas emoções consideradas ruins que algumas pessoas pensam, né? Então, a gente vai ali pensar um pouquinho sobre o sentimento de culpa, como isso acontece, como isso se dá na nossa vida. E a gente vai começar com alguns conceitos, tá bom? A gente vai entender o que é o sentimento de culpa, né? Existe culpa, aquela normal, existe uma outra culpa que já fica um pouquinho mais séria, então a gente vai entender um pouquinho esses conceitos. Então, de primeiro, quando a gente pensa no sentimento de culpa, quando a gente vai lá para o dicionário, a gente tem um conceito sobre esse sentimento, né? E diz assim, que é sentir-se responsável ou até mesmo arrependido por uma ofensa percebida. Só que ele também acaba complementando essa frase com duas palavrinhas. Que essa ofensa que eu percebo que eu fiz, que eu cometi, ela pode ser real ou imaginária. Já pensou? Então, tem algumas coisas que a gente faz, tem algumas coisas que a gente tem ali aquela atitude no nosso dia a dia que realmente aconteceu. Mas existe aquela culpa, aquele sentimento, existe aquela percepção de que é muito imaginário. Eu acho que eu fiz isso, eu acho que eu fui culpado por essa situação. Crianças sentem bastante esse tipo de culpa, né? Quando às vezes os pais se separam, os pais estão brigando, ela acaba pensando: nossa, os meus pais estão brigando por minha culpa, né? Por minha causa. Então, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Então, tem essa concepção, essa ideia do sentimento de culpa. É aquilo que eu faço, uma ofensa, que eu me sinto responsável por aquilo que eu cometi, que eu fiz, e isso pode ser real, né? Algo que realmente aconteceu, ou imaginário, é algo que eu pensei, é algo que eu criei, é algo que eu imaginei, e eu acabo levando ali consigo aquele sentimento também de culpa, tá bom? Então, esse é o conceito geral de culpa. Quando a gente olha pela perspectiva da psicologia, a gente considera a culpa de duas formas. Aquela culpa, aquele sentimento que é o normal, e aquela culpa, o sentimento que é patológico. Então, o que seria a culpa normal? A culpa ali é normal de nós sentirmos, de situações que vão acontecendo. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Então, estou trabalhando, né? E aí eu tenho pessoas ali do meu lado, estamos trabalhando também. Mas eu tive uma noite ruim, não dormi direito, fiquei irritada, estou com problemas em casa. E aí uma pessoa do meu trabalho vai e faz uma pergunta para mim. E eu sou grossa, sou rude com essa pessoa. E aí essa pessoa fica chateada, né? E aí depois, ali na hora do almoço, eu vou pensar no que eu falei para aquela pessoa, vou começar a refletir o que eu disse para aquela pessoa, e eu percebo, né, que eu fiz algo ruim, que eu fui grossa, que eu fui rude com aquela pessoa, e aí eu tenho aquele sentimento de culpa. Nossa, mas eu estou estressado, não tive uma noite boa, estou cheia de problemas, eu fui lá e fiz aquilo com aquela pessoa e ela nem merecia. Então, eu vou lá, peço desculpas para essa pessoa, e aí aquele sentimento vai embora. Muito contrário daquele sentimento de culpa que a gente chama de patológico. O que seria isso? A gente carrega aquela culpa por algo que a gente fez ou por algo que a gente imaginou, né? Lembra desses dois conceitos?
E aí eu não consigo fazer com que aquilo seja amenizado no meu coração, na minha vida. Eu não consigo pedir desculpas, eu não consigo reverter a situação, eu não consigo resolver aquela situação dentro de mim ou com aquelas pessoas que estão ao meu redor. E por que vira patológica? Porque traz muitos prejuízos para a nossa vida. Então, é um sentimento que traz muito sofrimento, né? Eu não consigo resolver outras coisas porque eu não estou bem emocionalmente, devido àquele sentimento de culpa de algo que eu fiz, de algo que eu cometi. Eu não consigo me perdoar, não consigo perdoar uma outra pessoa que também pode ter cometido algo, né? Então, o sentimento de culpa tem a ver com o que eu faço, tem a ver com a atitude que eu tenho em relação a algumas coisas, mas tem a ver também com aquela outra pessoa, né? A outra pessoa fez algo para mim, mas eu me sinto culpada por aquela situação. Então, a gente poderia dar de primeira mão, esses conceitos. O conceito geral do sentimento de culpa e aqueles dois pontos da culpa, pela visão aqui da psicologia. Então, tem aquela culpa que é normal, que acontece no nosso dia a dia, e a gente consegue resolver, e a gente consegue solucionar, e tem aquela culpa que a gente chama de patológica, que é algo que dura mais, que tem mais intensidade. Então, a gente consegue fazer dessas duas formas, né? Quando a gente para pensar em sentimentos, em emoções, a gente fala que tem funções adaptativas dentro aqui das situações que nós vivemos e dentro do nosso corpo. Ou seja, as emoções, elas fazem parte de nós, né? Todos nós sentimos emoções. Aquelas emoções mais básicas, como o amor, a tristeza, a raiva, a alegria, e as outras emoções secundárias que advêm dessas emoções primárias, né? Como seres humanos, nós vamos sentir essas emoções. E aí, existe uma partezinha lá do nosso cérebro chamado de sistema límbico. Essa partezinha do nosso cérebro, ela é responsável por todo o julgamento moral, por tudo que acontece na nossa vida, e a gente precisa ali ter um julgamento, a gente precisa analisar, a gente precisa refletir, a gente precisa pensar. E nesse sistema límbico também temos e sentimos a sensação de culpa, né? Então, por exemplo, quando a gente tá com aquele misto de situações acontecendo, aquele sentimento de preocupação, ao mesmo tempo um sentimento de remorso, de raiva, aquele misto de sensações e sentimentos, faz com que a gente pare, pense sobre as atitudes que a gente já tomou em algum momento da nossa vida, né? Então, isso é normal, isso é natural de acontecer, isso faz parte. Nós temos um sistema aqui dentro do nosso cérebro que age dessa forma. Então, eu tenho ali uma situação, eu fiz algo, mas eu consigo pensar sobre essa situação, eu consigo refletir, eu consigo entender ali que eu preciso pedir desculpas, que algo precisa ser feito, que eu preciso conversar, que algo ali eu preciso fazer diante dessa situação que aconteceu. Muito diferente, por exemplo, de pessoas que têm um transtorno mais sério. Um transtorno bem conhecido comumente aí na nossa sociedade, como psicopatas ou sociopata, que é a mesma coisa. Então, são pessoas, por exemplo, que quando elas fazem algo em relação a outra pessoa, elas fazem um mal, elas são grossas, ou elas machucam essas pessoas, esse sistema límbico na cérebro deles não funciona da mesma forma em uma pessoa que não tem esse transtorno. Então, eles não reconhecem esse sentimento de culpa dentro deles. E se eles não reconhecem, eles não pedem perdão, desculpas, eles não têm essa sensação de remorso, tristeza por aquilo que eles fizeram, né? Então, a gente sentir a culpa faz parte. A gente sentir a culpa é muito natural, é normal. E é até bom, né? É uma função adaptativa. Nós precisamos sentir culpa. Imagine se nós vivêssemos ali as nossas relações, os nossos relacionamentos com as outras pessoas, no trabalho, em casa, com os filhos, e não sentíssemos culpas, o sentimento de culpa, às vezes, por alguma coisa que nós fazemos, né? Então, faz parte, é normal nós sentirmos. E esse sentimento de culpa, que muitas vezes nós sentimos, nos traz até uma capacidade de empatia e de amor e compaixão pelo outro, né? Já parou para pensar dessa forma? Então, eu sinto culpa por aquilo que eu fiz, ao mesmo tempo que cria em mim uma empatia, uma compaixão, um amor pelo outro, porque eu vou lá e peço desculpas, eu vou lá
compro um presente, eu vou lá e abraço, e converso, e falo que eu estou realmente triste por aquilo que eu cometi, por aquilo que eu fiz naquele momento com aquela pessoa, né? Então, isso é muito natural até mesmo para pessoas que têm em desenvolvimento psicológico, que têm um desenvolvimento psicológico saudável, né? Então, se eu estou em amadurecimento, se eu estou em crescimento, se eu estou ali naquele momento normal e saudável, é muito natural que eu sinta culpa. É muito natural que eu também tenha que pedir desculpas em algum momento para alguma pessoa, de acordo ali com o que eu fiz. E isso traz um amadurecimento psicológico, isso traz um amadurecimento e um crescimento pessoal de cada um de nós, né? Uma pesquisadora da atualidade, Brené Brown, eu gosto muito dela, ela estuda muito sobre a frustração, a vulnerabilidade, e ela fala o seguinte sobre a culpa. Ela diz assim, ó, que a culpa é considerada saudável quando ela nos move em direção a pensamentos e comportamentos mais assertivos. Então, a culpa que todos nós sentimos e a gente considera como saudável é quando essa culpa, esse sentimento dentro de mim me leva a ter pensamentos e comportamentos mais assertivos, mais positivos em relação à situação, às situações que a gente vivencia, né? Então, a gente começa a pensar o seguinte: eu fiz algo que foi ruim, algo que eu cometi em relação àquela pessoa, ou pela fala, ou pelo meu comportamento, mas eu acabo criando alternativas, eu acabo criando situações, eu acabo pensando, refletindo naquela situação para encontrar ali uma forma de resolucionar, de solucionar esse problema que eu criei, né? Então, isso é muito saudável para o nosso cérebro. Isso é muito saudável para a nossa vida. A gente vai ter situações que nós vamos vivenciar que não vão ser boas. Vai ter situações que nós vamos estar ali com as pessoas e de repente a gente vai fazer alguma coisa que não foi legal. Dentro do relacionamento, por exemplo, entre casal, acontece muito isso. Dentro de um relacionamento entre pais e filhos, acontece muito isso, né? Então, todos os dias ali a gente tem que estar balanceando, tem que estar equilibrando, a gente tem que estar modelando ali o que a gente fala, o que a gente faz. E em muitos momentos nós vamos fazer coisas que não deveríamos fazer. Em muitos momentos nós vamos fazer coisas em que nós vamos nos sentir culpados, né? Então, nesse momento, o cérebro trabalha para que a gente crie alternativas, crie caminhos, crie ali alguma coisa para que a gente resolva essa situação. Então, é muito saudável a gente sentir-se dessa forma e pensar dessa forma também, levando a pensamentos e, consequentemente, a comportamentos mais saudáveis e assertivos, onde eu vou solucionar aquele problema que eu causei, né? Então, é algo também que aconteceu lá no passado. Então, se aconteceu, eu não tenho poder para mudar, né? Por exemplo, lá no serviço, falei de forma grossa, rude com uma pessoa, e essa pessoa ficou chateada. Tem como eu voltar ao passado e fazer uma mudança? Não tem, já passou. Então, eu não posso ficar remoendo, ruminando aqueles pensamentos de algo que já passou, né? Então, é algo que eu posso resolver aqui naquele momento. Mas já passou. E se passou, eu tenho que resolver, eu tenho que pensar em alternativas para fazer com que essa situação melhore, nesse sentido. Porém, né, tem sempre um porém, um todavia, que a gente pode pensar e cria um alerta quando esses pensamentos e esses comportamentos, eles vão para uma outra direção. É aí que acontece um problema, né? É aí que começa uma culpa patológica. É aí que começa um grande sofrimento, né? E a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece. Então, eu sentir ali que eu fiz algo, eu pensei, eu fiz uma atitude, eu tomei uma atitude e não foi legal. Eu senti culpa. Dois caminhos. Ou eu levo esses pensamentos, esse comportamento para uma atitude ativa, uma atitude positiva, ou eu acabo levando para um outro lado. E a gente chama de até um termo forte, que é uma autodestruição, né? Por quê? Eu acabo não
tendo aqueles pensamentos de resolução, de solução do problema, e eu vou para um outro lado, onde eu acabo me culpando por aquela situação o tempo todo. Lembra aquela situação que é real ou aquela situação que é imaginária? E, gente, acontece muito as situações imaginárias, aquelas que a gente imagina, aquelas que estão no campo do pensamento apenas, né? Então, eu pensei que eu sou culpada por aquela situação. E o fato de eu pensar já me traz muitos sentimentos e já me traz um comportamento diante daquilo. Então, já começa a ter todas aquelas consequências de pensar dessa forma, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu cometi um erro, né, na pessoa, alguém cometeu um erro, e ao invés de pensar, me desculpe, eu cometi um erro, mas eu vou consertar. Quando a gente vai para esse outro lado da autodestruição, né, algo mais íntimo, mais relacionado à própria pessoa, ela pensa o seguinte: me desculpe, eu sou um erro. Entende a diferença? É? Me desculpe, eu cometi um erro. Realmente, nessa situação, eu cometi um erro. Mas, ao contrário disso, me desculpe, eu sou um erro. Então, acaba tendo uma generalização de todas as situações. Às vezes, ali foi algo muito específico, foi uma situação só que aconteceu, mas aí a pessoa acaba generalizando e pensando dessa forma em relação a si mesma. Eu sou um erro. Né? Não é um erro que eu cometi isolado, um erro que eu cometi naquele momento, um erro que eu cometi dessa forma. Eu passo a ser o erro total de tudo. Então, tudo que eu faço, tudo que eu sou, tudo que eu penso a meu respeito é um erro. Então, eu preciso ali tomar alguma atitude, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu faço sempre as coisas erradas, né? E aí, o que acontece? Esse sentimento de culpa, ele paralisa e as ruminações desse pensamento começam a ter mais campo dentro da nossa mente. Então, isso vai levando a outros tipos de pensamento. Por exemplo, como eu sou estúpido, como eu sou estúpida, como eu pude fazer isso, como eu não sou boa em nada, como eu sou um erro, eu sou um fardo, né? Eu não faço nada de bom, eu não sou digno de ser amado, eu não sou digna de ser aceito pelas outras pessoas, eu sou uma incompetente, eu não consigo nunca fazer nada. É ruim até de ouvir esses pensamentos, né? Eu falando aqui, é ruim de ouvir, mas eu falo algo para vocês. É muito comum as pessoas pensarem dessa forma, mesmo que inconscientemente. As pessoas pensam dessa forma, né? E esses pensamentos, eles vão fortalecendo a cada dia que eles são repetidos, né? Então, é algo natural que aconteça. Todo dia eu penso algo sobre mim. Não sou boa o suficiente. Amanhã de novo, não sou boa o suficiente. Depois, no outro dia também, não sou boa o suficiente. Vai chegar ali um momento que essa crença ela vai estar muito fundamentada dentro de mim, dentro do meu cérebro, do meu coração, e eu vou agir, e eu vou ter comportamentos relacionados a esse pensamento, de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sou boa a ponto de fazer as coisas com perfeição. Eu não consigo, não posso. Entende? Então, esse sentimento de culpa por algo que eu fiz pode levar a muitos outros pensamentos, a muitas outras ruminações ali e pensamentos repetitivos que vão me autodestruir, porque é isso que acontece com os nossos pensamentos, pensamentos ruins. É isso que acontece, tá bom? E aí, a gente pode pensar, por que acontece isso? Quais são, então, os motivos para que a gente entenda que esse tipo de pensamento ocorra, né? Um dos principais motivos, muito estudados recentemente, é o seguinte, que é o medo de ser vulnerável. Eu tenho medo de ser vulnerável, eu tenho medo de passar por algumas situações, então eu crio esse sentimento de culpa que me perturba. É um sentimento de culpa que eu não consigo lidar com as situações, né? Então, como acontece isso? Eu estar vulnerável em alguma situação, eu estar vulnerável em algum momento, me faz ter
e sentir, né, ter essa sensação, esse incômodo de culpa, de vergonha. Então, o que eu faço? Eu fujo das situações. Vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Vamos supor que, né, uma pessoa ela tem um trabalho para apresentar e ela vai estar ali na frente de pessoas, um monte de pessoas. O fato de eu estar ali na frente de pessoas, daquela pessoa ali vai apresentar o trabalho, já torna ali esse sentimento de vulnerabilidade muito intenso. Estou vulnerável por quê? Porque alguém pode perguntar algo para mim e que eu não sei responder, alguém pode rir da minha roupa, alguém pode rir do meu cabelo, alguém pode fazer uma piada, alguém pode fazer. São milhões de situações que podem acontecer. Então, o fato de eu pensar que estou vulnerável nessa situação já me faz sentir um certo desconforto. Então, se eu vou estar vulnerável nessa situação e aconteceu, por exemplo, algo num determinado dia que eu estava apresentando e algo que não foi legal e eu me senti culpada. E tive aqueles pensamentos, né? Não sou boa, não vou dar conta, isso é muito ruim, eu não consigo fazer nada nunca. Esses pensamentos que a gente vai alimentando, né? Então, o fato de eu me sentir vulnerável me faz sentir culpada por situações que eu já vivenciei e faz com que eu não queira vivenciar novas situações, porque eu não quero me sentir culpada, né? Então, assim que acontece, o sentimento de vulnerabilidade, o pensamento de que eu vou estar vulnerável em relação a outras situações, faz com que eu fuja disso. E aí, o que acontece nesse momento? Eu tenho muitas percas, né? A pessoa ela vai ter muitas percas em relação a isso. Porque eu não vou estar ou enfrentando os meus obstáculos, eu não vou estar enfrentando os meus conflitos, eu não vou estar amadurecendo, não vou estar aprendendo, né? Então, ali naquele momento, realmente, nos deixa vulneráveis. A gente está falando para pessoas e isso pode ser que seja um incômodo para muitas pessoas, né? Olha, eu não sei falar, eu acho que eu vou errar, eu acho que vai acontecer alguma coisa, me sinto vulnerável, então eu fujo, né? Então, essa pesquisadora, ela diz o seguinte, com licença, gente. Ela diz o seguinte, que esse sentimento de vulnerabilidade que eu tenho, que todos nós carregamos, pode fazer com que eu fuja de situações em que eu vou estar vulnerável e esse sentimento de culpa vai lá em cima, né? E aí começa aqueles pensamentos, eu não sou boa, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta. Então, a gente acaba se protegendo, de certa forma, de enfrentar essas situações. Então, eu não vou enfrentar, eu não vou conseguir, e então eu não quero me sentir vulnerável nesse momento, né? Então, nós acabamos reagindo dessa forma por um grande medo de errar. Então, eu vou errar, então eu não quero me sentir vulnerável, consequentemente, vem aquele sentimento de culpa. Tá vendo como tem um caminho, né? Às vezes a gente só sente aqui aquele sentimento, aquela culpa, mas tem muitas consequências em relação a isso. Às vezes é uma pessoa que não consegue escolher uma faculdade, às vezes é uma pessoa que não consegue se relacionar bem com seu esposo, com a sua esposa, às vezes é uma pessoa que não consegue fazer amigos. Então a gente olha ali para o comportamento. Mas por trás desse comportamento tem muito sentimento, tem muito pensamento ruminando ali há muito tempo, né, a seu respeito. E aí o que a gente fala também é que esses pensamentos, esses sentimentos podem levar a muitas outras coisas, né? Então a pessoa acaba usando drogas, usando álcool, né, para aliviar aquele sentimento. Aí a gente pode pensar, né, no âmbito cristão a gente não faz esse tipo de coisa. Não vamos usar drogas e nem álcool. Mas a gente faz outras coisas, por exemplo, a gente tem uma intemperança, né? Então eu como demais, eu como muito doce, eu não consigo ter limites na minha alimentação, eu como toda hora, né? E outras coisas, como brigas, né? Eu não estou satisfeito comigo mesmo, não estou satisfeito com o que eu penso, me sinto culpada por tudo, e eu acabo brigando com as pessoas o tempo todo dentro de casa. Então, com os filhos eu não estou bem, com o esposo, com a esposa eu não estou bem, e por aí a lista vai seguindo, né?
pornografia, passar muito tempo na internet, né, para não ter que lidar com outras situações. E aí a lista é grande de coisas que a gente acaba fazendo, tendo esses comportamentos para não lidar com o sentimento de culpa, né? A gente pode pensar também que esse sentimento de culpa, ele se inicia lá na infância. Tudo que nós passamos na nossa infância, ela é muito séria, muito forte, é muito intenso. Não quer dizer que hoje determina quem você é, determina os seus pensamentos e as suas emoções, seus comportamentos. Não é determinante, mas é influenciador. Né? Então, eu sou influenciada por aquilo que eu vivi. Vou dar um exemplo para vocês. De uma criança de 5 anos, ela vai lá e derruba leite no tapete. A mãe, ela tem duas opções. Primeiro, ela pode falar assim para essa filha: nossa, filha, que coisa feia. Mas vamos limpar juntas isso aqui. Vamos lá, pega o paninho, eu vou pegar a água e a gente limpa junto, tá bom? Então, o que essa mãe ali inconscientemente fez com aquela filha de 5 anos? Que ela pensasse: nossa, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado, né, em derrubar ali o leitinho. Vou tomar cuidado. E ela fez essa filha refletir. A mãe fez a filha refletir. E uma outra opção, por exemplo, né, que a mãe poderia ter falado: como você é desastrosa, toda vez você faz isso, toda vez você derruba, você não tem cuidado com nada, nunca, né? Então, olha só que tipo de pensamento, que tipo de sentimento essa criança pode ter por trás. Poxa, minha mãe, que é a pessoa mais importante para mim, me falou que eu sou sempre desastrosa, que eu nunca dou conta de fazer as coisas, que eu nunca dou conta de cuidar ali das minhas coisas. Então, esse sentimento, esse pensamento, vai gerando ali aquele sentimento de culpa, eu sou culpado. E isso pode perdurar por uma vida inteira. Né? Influenciar, lembre-se que é sempre influenciador, nunca é determinante para situações. Ou seja, nós temos escolhas, nós podemos fazer algumas escolhas. Então, como lidar com tudo isso, né? Primeira coisa que nós podemos fazer é uma autorreflexão, sabe? A gente parar e pensar sobre os nossos pensamentos. Como é que eu lido comigo mesmo nas situações em que eu estou vivendo? O que eu falo para mim mesmo quando eu não consigo lidar com uma situação em específico? Será que eu falo para mim mesmo que eu não sou boa o suficiente? Que eu não consigo fazer as coisas? Que eu não dou conta? Que eu sou incompetente? Que eu não sou digno de ser amado? Que são crenças muito comuns nas pessoas? Será que eu penso a meu respeito desta forma? O que eu penso sobre mim? A gente age muito no automático. As situações vão acontecendo, a gente vai agindo, a gente vai tendo as situações ali, e a gente não para pensar a forma como a gente pensa a nosso próprio respeito. Então, uma autorreflexão nos leva a ter otimismo, nos leva a pensar diferente, nos leva a ter um crescimento e amadurecimento também emocional. Então, é o que nós estamos falando sobre saúde emocional. Nós precisamos pensar, nós precisamos ver e entender como nós pensamos a nosso respeito, né? Então, sempre observe os seus pensamentos e como você reage a certas situações. Então, todo dia eu tenho aquela briga, por exemplo, com o meu esposo. Todo dia acontece a mesma coisa. Mas por que acontece a mesma coisa? O que eu penso quando ele faz isso? Será que é um pensamento meu real? Será que é um pensamento que eu estou ali apenas imaginando na minha cabeça? É muito importante a gente fazer isso, né? Nós, quando desenvolvemos a empatia e a compaixão, nós reconhecemos que todo mundo tem falhas. Então, eu tenho falhas, as pessoas que estão ao meu redor têm falhas e fraquezas. Né? Eu não posso ter esse pensamento de que sempre vai sair tudo da forma como eu quero, que vai ser sempre tudo muito perfeito. Né? Se eu pensar que tudo vai ser sempre perfeito, eu vou sempre sentir culpa das coisas. Porque nossa vida não é perfeita. Porque nós temos muitas falhas. Nós pecamos todos os dias, com muita frequência. Né? Então, eu preciso entender isso também. E, se possível, se há um sofrimento muito grande de alguma coisa específica que aconteceu,
nós precisamos procurar ajuda. Ajuda de pessoas, ajuda de profissionais, que podem nos ajudar a encontrar outros caminhos e até mesmo pensar de forma diferente, né? Nós também precisamos nos perdoar. Muitas vezes nós não conseguimos lidar com as situações e seguir em frente porque não perdoamos a nós mesmos, por coisas que nós praticamos, por coisas que nós pensamos, e aí a gente sente culpa, a gente não se perdoa, e aí a gente paralisa a nossa história. A gente não cresce emocionalmente, a gente não cresce fisicamente, a gente não cresce espiritualmente, e a gente não cresce com os relacionamentos, né? Então, uma vida cheia de problemas, de dificuldades, de não conseguir enfrentar as coisas. Então, nós precisamos olhar para a nossa história, ver o que aconteceu e procurar ajuda se necessário, né? Há algo muito bonito que eu li ontem que diz o seguinte, já finalizando, né? A dor faz você mais forte. O medo faz você mais corajoso. A paciência faz você mais sábio, né? Então, muitos sentimentos nós vamos ter, de medo, de dor, mas tudo isso é para um crescimento, tudo isso é para um amadurecimento. Se isso não acontecesse, nós não aprenderíamos. Então, use tudo isso que você sente para aprender, para crescer, para resolver problemas, né? Nós temos essa capacidade, nós fomos dotados por Deus para ter essa capacidade mental de resolver os problemas e não nos prostrar diante deles, né? O próprio Deus, ele diz o seguinte em 1 João 3:20, quando o nosso coração nos condenar, o que a culpa faz? Nos condena o tempo todo. O que um pecado faz conosco? Nos condena. Eu fico me culpando por aquele pecado que eu cometi. Me sinto culpada, estou condenada. E aí Deus fala o seguinte, certamente sou eu, né? João no caso diz é Deus, mais do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, o Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso a quem nós acreditamos, ele diz, olha, eu sou maior que o teu coração. Eu sou maior do que esse sentimento de culpa que você sente. Eu sou maior do que esse sentimento que te condena. E eu sei de todas as coisas. Quando nós passamos por algumas dificuldades, nós achamos que Deus está muito longe. Que Deus não olha para as nossas emoções e não vê os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Muito pelo contrário. Ele sabe de tudo que a gente sente. Ele nos dotou de emoções. Ele que deu essa permissão para a gente sentir. E ele deu essa permissão para a gente sentir para que a gente aprenda, para que a gente se desenvolva, para que a gente crie em nós a empatia, o amor, a compaixão, primeiro por nós, depois pelas outras pessoas. Se eu não consigo perdoar a mim mesmo, muito difícil eu vou perdoar as outras pessoas também, né? Nós construímos a nossa história. É feito por escolhas. E saiba, Deus conhece a sua dor. Deus sabe o que você está sentindo. E Ele diz, o meu amor por você, o meu coração é muito maior do que toda essa condenação, do que toda essa culpa que você sente, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Esses conceitos, como tudo acontece, e essa mensagem final, né? De que Deus, ele pode colocar em nós esse perdão que muitas vezes nós não conseguimos dar a nós mesmos e às outras pessoas também. Não estou escutando, pastor. Verdade, meu microfone estava fechado aqui, né? Eu fechei para não ter nenhum vazamento de áudio, ficar tudo tranquilo aí. Mas nós te ouvimos muito bem, obrigado pela sua mensagem, abordando um tema tão importante. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta o seguinte. Por exemplo, que eu já ouvi muitas pessoas, né, falando isso. A pessoa, ela não consegue se perdoar. Como que ela pode lidar com isso? O tempo já passou, né? E algumas pessoas dizem assim, olha, e a gente que trabalha o aspecto da espiritualidade, como pastor, a gente conduz para Deus, né?
E muitas vezes, mesmo essa pessoa tendo a consciência que Deus a perdoa, mas ela mesma tem dificuldade de se perdoar, né? Um dos textos muito lindos que a gente encontra nas Escrituras está aqui no livro de Isaías, capítulo 43, verso 25, que diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Certa vez eu fiz aconselhamento de uma pessoa que ela tinha cometido o aborto. Nós estávamos conversando, e uma pessoa já assim, madura, e no final, antes da oração, ela perguntou: pastor, Deus perdoa qualquer pecado? Eu disse sim. Cortou o som, pastor. Ok, foi. Cortou aqui, né? Agora sim. É que deu um toque aqui numa tecla, a Bíblia encostou. E ela disse o seguinte: eu sei que Deus perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Nesse caso, o que a pessoa pode fazer? Que saída poderíamos ter aí? Pastor, Do ponto de vista da psicologia, obviamente, né? sim, sim. Existem muitas coisas que nós passamos e enfrentamos nas nossas histórias, né? Então, cada história é muito diferente, é muito individual. Então, quando a gente olha lá para trás, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente vivencia muitas situações, a gente vivencia muitas coisas que acontecem, a gente vai interpretando algumas coisas. E com isso, nós vamos criando muitas crenças. Que dentro da psicologia, a gente fala de crenças disfuncionais. Crenças que elas não são boas. Por exemplo, não sou boa o suficiente para ser amada. Eu sou uma incompetente. São crenças que muitas pessoas elas adquirem com o passar do tempo, né? Então, quando eu faço algo que não condiz com aquilo que eu deveria fazer, eu estou baseado, meu pensamento, meu comportamento está muito baseado nessa crença que eu tenho ao meu respeito. A forma como eu vejo a mim mesma, a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu vejo as outras pessoas. Só que isso é um processo muito inconsciente, é um processo muito natural. Então, as pessoas, elas agem de forma muito natural, de forma muito espontânea, de acordo com essas crenças. E aí a gente precisa debruçar essa história, a gente precisa debruçar essas crenças e mostrar muitas vezes ali na fala da pessoa, muitas dessas crenças que elas são incompatíveis com o que ela está vivendo naquele momento, né? Então, por exemplo, algo que eu fiz, eu cometi, não consigo me perdoar, mas lá no passado eu vivenciei alguma coisa que foi muito forte para mim, mas eu não tenho consciência que isso liga com o que eu sou agora. Não tenho consciência que isso tem uma ligação com o que eu faço hoje, né? Então, se é uma pessoa que está em grande sofrimento, eu não consigo ver outra alternativa que não busque ajuda. Porque o profissional de psicologia, ele vai ajudar essa pessoa a encontrar dentro dessa história, né, muitas coisas que aconteceram e a identificar essas crenças. Quando a gente muda as nossas crenças, quando a gente muda a nossa forma de olhar, enxergar as situações, a gente também muda o nosso comportamento. Obrigado, doutora. Lembrando sempre que Deus é maior que os nossos problemas e que Deus colocou pessoas capacitadas, como os profissionais de saúde, especialmente da psicologia, para nos ajudar na reorganização do nosso mundo emocional, da nossa mente. Existe ainda um tabu muito grande, doutora, em relação à questão de que psicólogo... Eu lembro que eu cresci ouvindo isso, né? Psicólogo é para doido, né? Para maluco. Quem está maluco vai para psicólogo, né? Mas não é nada disso, né? Não, não é nada disso. E eu lembro que, olha, se for uma psicóloga, que já está louco, né? Já está, assim, pirado, né, da cabeça. Mas, na verdade, tem sido cada vez mais esclarecedoras esses seminários e a gente percebe, né, que com essa pandemia, principalmente, as nossas emoções foram alteradas, medo, ansiedade, e foi potencializada, né, a depressão e tantas outras situações envolvendo as nossas emoções. Então, eu mesmo tenho encaminhado, né, a doutora Welling tem sido uma parceira aqui perto da gente, ela está aqui em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Eu falo isso, doutora, porque nós temos gente do Brasil inteiro que assiste,
Temos a doutora Fátima, que está conosco, lá de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, ela falou ontem, né? Temos gente do Pará, temos gente de São Paulo, tem gente de tudo quanto lugar, né? De Goiás, aqui do Mato Grosso, espalhado no nosso grande estado. Então, a doutora Wellington está aqui na região metropolitana de Cuiabá, que é a nossa capital, no Mato Grosso, e tem sido uma parceira, tem sido uma das parceiras em quem eu tenho encaminhado algumas situações especiais, né? Eu tenho dito e falo para você, se você tem passado por uma situação, seja de ansiedade, de medo, de depressão, sentimento de culpa, que é o nosso tema hoje, né? Você tem sentido alguns sintomas que já foi ao médico e fez tudo quanto é exame, não teve, diz assim, ó, seu coração tá bom, sua cabeça tá boa, seu diabetes, não tem diabetes, está controlado, a pressão arterial, e a pessoa não dorme, não come, ouve vozes, fica perturbada, e aí já foi no pastor, vê se tem alguma perturbação espiritual. Não tem, tá tudo certo também, tá tudo ok. Então você precisa de uma ajuda profissional. Procure um profissional da área da psicologia, né? Não significa estar maluco, estar doido, pirado, nada disso. É realmente pedir ajuda para quem pode ajudar nesse momento. E lógico, com a ajuda de Deus também, que dirige, eu creio que Deus dirige vocês, viu, doutora? Para nos ajudar também. Sem dúvida. Pastor, eu só queria falar algo que a gente trabalha com a prevenção. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela vai tendo esses sentimentos, ela vai tendo esse comportamento por muitos anos, por muito tempo. E aí, quando ela chega ao nosso consultório, ela já está muito doente, em muito sofrimento psíquico. Né? Então, a gente trabalha com a prevenção. Se a pessoa já tem ali, já percebe que não está bem emocionalmente, que já não está dormindo bem, que já não está se alimentando bem, então é um alerta ali que o cérebro está dando, né, para que a pessoa se cuide. Não espere chegar até o momento de a doença já estar instalada, né? Que acontece aos poucos, não é de uma hora para outra. Ok, temos aqui já a manifestação de gratidão, viu, doutora? A irmã Maria Rodrigues Garcia, abraço, tem Sinop, linda mensagem. Jesuel Ferreira da Silva, parabéns, Wellen. Ronizete Mendes, muito interessante. Doutora Fátima Silva, que esteve ontem conosco, muito bom, gratidão. Sandra Lopes, obrigado, Wellen, gratidão. Então, temos aqui muitos já também se manifestando, né? Obrigado, doutora, mais uma vez, né? Que Deus te abençoe e continue te usando. Vamos ouvir uma música agora, uma música especial? Paloma, tudo certo? Agora vai. Let's go. Tudo certo. Let's go. Deus te use aí. Amém. Vamos ver se agora vocês escutam o áudio. Tá, vamos lá. Creio que agora dá certo, né? Tá ouvindo? Não. Ah, tá. Estranho. Agora que. Deu certo agora. Amém. Mesmo sem ver a santa face do Senhor Jesus em seu trono acima do céu, longe de mim está. Oh, meu Deus. Oh, Senhor. Alguém chamou aí? E me deu um toque as marcas de tuas mãos. Sou feliz e firme estou em teu eterno amor. Cristo
acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está na ti e nada abalar. Confio em ti. Senhor, escolhido por Deus para mim, só em ti encontro o caminho ao coração do Pai. Morreste em meu lugar, mas eu sei que hoje vives outra vez. Venceste a morte e a dor, e hoje livre eu sou. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está aqui e nada abalar. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Na minha segura estás, nada escrito irá me abalar. Confio em ti. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, só sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti. Eu sempre acredito em ti. A minha segura estás na Espírito e nada abalar. Creio em ti. Louvado seja Deus. Obrigado, Paloma. Essa música tem Amém. uma letra muito Obrigada, forte. pastor. Cristo, acredito em ti. Nada irá me abalar. Amém? Sim. Ao lado de Jesus podemos vencer todas as Amém. situações, Louvado seja Deus. todas as dificuldades. E se você que está nos ouvindo, está nos assistindo agora, em algum momento se sentiu ou está enfrentando o sentimento de culpa, o Senhor diz para você: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro. A partir do momento que você coloca nas mãos de Deus, entregue, confie, tenha certeza que Deus, ele perdoa e ele esquece. É diferente do ser humano, que não esquece. E a gente mesmo às vezes não esquece.
É por isso que a gente precisa da ajuda dos profissionais da área da psicologia, como a doutora Wellen, e todas que já passaram por aqui, vão passar ainda, todos os profissionais. Que Deus te abençoe. Vamos terminar com uma oração, né? Assim como nós começamos, vamos interceder pelas famílias, vamos interceder por todos aqueles que estão conosco, né? E então vamos juntos colocar na mão de Deus nossa vida mais uma vez, crer que o Senhor, Ele ouve, atende e abençoa seus filhos. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Pai querido, obrigado por esta manhã de bênçãos. Obrigado por esta manhã, aonde, mais uma vez, aprendemos um pouco mais sobre como lidar com as nossas emoções. Emoções, às vezes, que são negativas, pensamentos ruins, mas que podemos, com a tua graça e misericórdia, colocá-los sob controle do Espírito Santo. Se tem alguém que tem algum sentimento de culpa, alguém que não consegue se perdoar, que receba a certeza que é amado pelo Senhor, amada pelo Senhor, e que o Senhor concede a todos aqueles que te buscam o perdão, o recomeço, a oportunidade de poder ter uma mente renovada. Renove, Senhor, nossa mente, nosso coração. E também ajude aqueles que precisam se livrar desse sentimento ruim, ou pelo menos dominá-lo, poder buscar ajuda do Senhor e dos profissionais que podem auxiliar. Abençoe a vida da Paloma, sua família, a vida da doutora Wellen, sua família também, seu trabalho, e a todos nós. Dá-nos um dia de bênção, guia-nos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paloma, obrigado por estar conosco nesta manhã. Obrigada, pastor. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a doutora pela mensagem, já pedi o contato no particular, porque realmente essa pandemia, né, tem causado muitos, assim, transtornos, e o meu filho mais novo apresentou uma alergia, a gente já buscou, como o pastor disse, buscamos ajuda da medicina, achamos que pudesse ser alergia de glúten, mas deu tudo negativo, e Deus tem me falado que é emocional, então eu vou procurar a doutora para nos ajudar. Que bom. Doutora Wellen, foi uma bênção. Obrigado por sua presença, por aceitar nosso convite. Suas palavras aí finais. Eu quem agradeço o convite, eu gosto muito de falar sobre as emoções, gosto muito de falar daqueles sentimentos que deveriam ser normais, mas algumas coisas fazem com que a gente veja de forma ruim, né? E desejo que todos se livrem dessas culpas que carregamos durante a nossa história, busquem a Deus e, se precisarem, busquem ajuda profissional também, que com certeza vocês podem ter uma vida mais feliz, mais leve diante dos problemas. Amém. A doutora Tânia está com a gente, né? Doutora Tânia Ramires, lindo dia a todos, gratidão por esse momento tão especial. A doutora Tânia vai falar na quinta-feira, ela vai falar para a gente, né? Temos também a doutora Fátima conosco aqui, né? Enfim, temos um grupo de profissionais que está acompanhando também aqui, né? Sandra Lopes diz assim, vamos caminhar, bora, Sandra, é isso aí, né? A Ronizete Mendes diz que maravilha, Deus abençoe muito a cada um. E a Sandra Lopes também está aqui dizendo parabéns, né? Obrigado, Sandra, vamos juntos pela programação, gratidão. Gratidão a vocês também, a todos que estão acompanhando, compartilhando, aos profissionais, aos nossos levitas, né, que vêm aqui louvar a Deus e edificar a nossa vida. Gente, Deus abençoe a todos. Que a graça e a paz de Deus seja sobre a sua vida, a sua família. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja, Amém. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e da sua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto Amém. E te dê a paz. Maranata, a gente volta amanhã, Amém. Às 6h, horário de Brasília. Obrigado a todos, fique com Deus.